Outra pergunta aqui. Sabemos que alguns mártires do cristianismo nascente foram para a fogueira e desencarnaram cantando. Como entender a frase de Jesus, Espírito puro e nosso governante, na cruz, ao final de seu martírio? Mateus 27:46, quando Jesus diz: Pai, por que me abandonaste? Na Rádio Rio de Janeiro, na segunda-feira passada, nós fomos fazer o Espiritismo dos Fatos. À luz dos fatos. Estava correndo na internet um assunto de que a profecia de Isaías falava da Síria e da destruição de Damasco. Isso viralizou na internet e o coordenador da rádio aproveita o que viraliza na internet para poder o que a doutrina tem a dizer sobre isso, né? Então, nós participamos e buscamos lá os recursos de muitos estudiosos que realmente assim procede. Os textos sagrados da Bíblia, eles fazem parte de um contexto histórico que dizem respeito àquele momento. As profecias, elas seguem um curso de probabilidades em função de escolhas futuras, mas não determinantes. Então, o programa foi mais ou menos por aí que nós seguimos adiante. Tem gente até condenando o Espiritismo 1.600 anos antes do Cristo, antes do que o Espiritismo existir. Aí nós falamos sobre as adulterações das escrituras que existem, né? A Bíblia foi escrita no hebraico, foi traduzida para o grego. Haroldo Dutra Dias tem uma tradução do Novo Testamento direto do grego, é muito fiel, vale a pena estudá-la. Dessa tradução do grego foi criada a Vulgata. Jerônimo III deu o Antigo Testamento ao Novo Testamento. E aí surgiram as traduções para as Américas. Só no Brasil existem 70 versões diferentes da Bíblia, inventadas pelo homem. Substituíram a palavra caridade de Paulo por amor, substituíram o espírito sopra onde quer pelo vento sopra onde quer. O nascer de novo, na origem do grego, é ser gerado de novo, não deixa dúvida sobre a reencarnação. Então tem várias passagens adulteradas pelo homem. Muitos admitem que essa palavra que Jesus disse, Pai, por que me abandonaste, foi uma fraqueza do Cristo. Uma cidade espírita uma vez convidou um dos debatedores da Rádio Rio de Janeiro, o escritor Zé Carlos Leal, para fazer uma palestra. Convidaram ele para fazer essa palestra. O Zé Carlos, vim aqui fazer essa palestra para falar sobre as fraquezas do Cristo, porque ele disse na cruz isso, né? Pai, por que me abandonaste? E aí qual é a explicação? Isso aqui é o Salmo 27 de Davi, em que todo o judeu justo, diante do seu sofrimento, que estivesse resignado e fortalecido para admitir aquele momento de desafio e crescer com ele iniciava essa prece citando o Salmo. Pai, por que me abandonaste? Mas me glorificaste muito mais, mas me deste o ensejo de crescer, mas me fortaleceste cada vez mais, proporcionaste a minha inteligência, e eu aprendi muito mais com o desafio, e aí vai embora o Salmo dessa maneira. Então não é uma lamentação, o Salmo é uma exaltação grandiosa de quem está sofrendo e está aproveitando o sofrimento. Então Jesus, como aproveitava o contexto histórico e a característica do povo em estabelecer recursos de entendimento, ele iniciou o Salmo de Davi, Pai, porque me abandonaste, e continuou com ele, mas só ouvir essa parte. E quiseram tirar, não se pode tirar a conclusão do Evangelho com uma única frase, em nenhum ponto do Evangelho. Você quer ser um estudante do Evangelho? Estude ele inteiro primeiro, para depois tirar alguma conclusão. O Pedro de Camargo ensina
que nós temos que nos despojar da capa do orgulho, da pretensão de uma resposta para se debruçar sobre o Evangelho. É preciso se aproximar dele como um verdadeiro aprendiz, ou fazer como Kardec, que se tornou tal qual criança, fazendo pergunta após pergunta para aprender. Não aquela criança que pergunta para poder puxar o tapete do adulto, né? Tem criança esperta que faz isso, faz uma pergunta para pegar o pai, e o pai se equivocou, e ele vai fazendo as perguntas até chegar e colocar o pai contra a parede. Está vendo, pai? O senhor está falando isso, mas fez isso errado. Não estou falando dessa astúcia, estou falando da pergunta de quem quer aprender. Por que isso acontece dessa maneira? O que significa isso? Como podemos lidar com isso? Então, são perguntas que nós podemos fazer como aprendizes e sem tirar conclusão apressada numa única frase. O que vem antes dessa frase? O que vem depois? Qual é o contexto dessa frase? Histórico, do ambiente, das condições. Qual é o personagem que está pronunciando isso? Em que condições isso aconteceu? Aí você começa a tirar proveito do entendimento do Evangelho, porque se você só pegar essa parte, pai, porque me abandonaste, Jesus é um fraco, né? Mas essa é uma conclusão precipitada. E vocês também podem acessar o canal YouTube e escrever lá, Rádio Rio de Janeiro. Inscreva-se. Clica lá em inscrever-se. Estão lá todos os vídeos de todos os estudos e debates realizados. Então foi o Espiritismo à Luz dos Fatos sobre a Bíblia, a profecia de Isaías sobre a Síria e Damasco, que foi comentada pelo estudioso que já tem um programa no domingo, que ele fala do Novo Testamento, e nós participamos e acrescentamos outras informações que o debate todo esclarece, e até o coordenador quer que a gente volte para falar mais abertamente, com mais tempo, porque 50 minutos foi pouco. Então, nós não podemos tirar conclusão com uma única frase. E outra parte com relação aos mártires, né? E também no livro Entre Dois Mundos, Manuel Filomeno de Miranda explica isso. Na época, os cristãos o reino dos céus era tomado à força. Então, existia uma perseguição muito grande de quem se dizia cristão. Hoje nós estamos aqui nesse ambiente fraterno, numa situação pública natural, não tem ninguém nos perseguindo. Para onde foram os leões? Para dentro de nós. Né? Naquela época, os leões já estavam fora e estraçalhavam os corpos. Mas os espíritos dizem que, por eles entrarem com fé e a certeza do reino dos céus e a vida de espírito, eles entravam cantando. As famílias entravam cantando. E Jesus diz o seguinte: aquele que entender o sentido das minhas palavras não provará a morte. Era imediato, o leão arrancava as vísceras e o espírito já era destacado sem sentir dor do corpo. Por ação imediata dos espíritos guardiães e superiores desse propósito. Aquele que entender o sentido das minhas palavras não provará a morte. Vamos entender logo essas palavras e acabar com esse medo da morte, né? A morte não existe. E é uma continuidade natural. A vida é transitória no corpo. Nós estamos aqui de passagem, somos viajantes do cosmos. Então vamos desenvolver essa fé, que ela é individual mesmo, a evolução é individual, como diz Emmanuel. Respondi ou ficou faltando alguma coisa? Eu achei tão interessante nesse debate, porque a gente que agora passou as férias estudando o Evangelho, só pegando uma carona aqui, que eu sempre tenho que fazer meu marketing, estudando o Evangelho, a gente percebe o quê? É difícil entender o Evangelho de Jesus se a gente não buscar no Antigo Testamento. Por quê? Jesus, quando ele veio, não existia Evangelho. Então, ele falava da lei. A lei era os profetas, era Davi, era Isaías, né? Então, ele sempre estava citando os salmos, ou seja lá, as profecias. Então, é tão importante para a gente, graças aos estudiosos da atualidade, estão fazendo essa ligação entre o Antigo Testamento, que a gente nunca deu muito valor, pelo menos eu, na minha ignorância, nunca dei,
com o Novo Testamento e tem aprofundado muito exatamente essas questões. O debate da Rio está excelente falando sobre isso. Bom, vamos à próxima pergunta. O Espírito estaciona? Não, o Espírito não é o carro que estaciona. O Espírito, na verdade, ele estaciona, assim, ele pode não progredir, mas decair não. Então, estacionar seria o quê? Seria ele realizar... Caprichem, que essa é polêmica. Essa é polêmica, né? Dá detalhes. Detalhes. O André Luiz explica bem isso, né? Todos nós temos o caminho da evolução para seguir. A lei é do progresso. Então, a lei é do progresso. Deus nos criou, nos deu a vida, criou a sua imagem e semelhança. E criou leis perfeitas. Todos nós estamos vinculados a essas leis. Essas leis estão a nosso favor. A lei em si mesma, ela não é boa nem ruim. Essa questão de a lei boa ou ruim é qualificação nossa imperfeita. Porque a lei está acima dessa condição de bem e mal. Então, quando nós, que somos herdeiros de Deus, nos permitimos ao progresso e trabalhamos por ele, nesse crescimento, nós progredimos e vamos acompanhando, inclusive, o progresso do orbe. Essa questão da transição está relacionada a isso. Se a gente vai crescer e acompanha o desenvolvimento natural do orbe, a gente vai para as novas fases planetárias, de provas e expiações para regeneração, depois para mundos felizes e por aí vai, mundos superiores. Se a gente não quiser acompanhar esse progresso e se afastar de Deus, nós estamos criando mal para nós mesmos. Mas tudo aquilo que nós já entendemos e experienciamos nunca se perde. É nesse sentido que a gente está estacionado. Deixando de progredir. Mas não quer dizer que aquilo que foi adquirido não pode ser usado. Pedro Camargo diz que até os nossos erros são usados para o progresso. O exemplo, Maria de Magdala. Maria de Magdala tinha o vício do sexo. Era uma meretriz, tinha uma beleza exuberante física. E era muito infeliz. Recebia a visita dos grandes príncipes, pessoas ricas que estavam presentes, em troca do conúbio sexual. E ela nunca esteve satisfeita plenamente. Quando conheceu Jesus, conheceu a verdadeira felicidade. E, segundo Emmanuel, ela realizou o maior sacrifício de todos os personagens do Evangelho, que foi o sacrifício da renúncia do sexo para deixar de se permitir as sensações e servir a Jesus. Ela assistiu à multiplicação dos pães. Ela viu Jesus curar cegos, coxos e limpar leprosos. Ela não teve dúvida. Aí como é que ela consegue, fazer essa guinada de 360 graus num novo caminhar? Porque ela já sabia da consequência do erro. Olha o erro aí sendo usado como progresso. Eu estou errando, eu sei a consequência. Esse erro é experiência para mim. Eu já sei o que acontece se eu continuar errando. Isso é base para eu fazer uma nova escolha. Então, até com os nossos erros do passado, nós podemos tirar proveito de crescimento. E aí eu vou progredir. Agora, se eu errei, reconheço isso, e não desejo realizar nenhuma transformação íntima, eu estou estacionado. Eu não vou progredir. E vou sofrer cada vez mais. Aí vem o decaimento, que é uma deformação da organização do elemento formador biológico, que é o perispírito. Existe o fenômeno da licantropia e da zoantropia, evolução do perispírito voltando para as condições animalescas, da fase do princípio inteligente
que o espírito esteve vinculado ao seu processo de formação, durante aquele reino de formação, que o perispírito evolui, o perispírito, não o espírito, cuja experiência jamais deixou de ter. Então, é uma questão de palavras e foco filosófico mesmo. O que estaciona o espírito? E o que evolui o perispírito? Aí o vidente vê um espírito com uma forma monstruosa. Estou vendo o demônio. Mas o demônio não existe. O demônio somos qualquer um de nós que deseja estacionar-se e decair-se perante o erro e não realizar o seu progresso moral. Qualquer um de nós pode ser o adversário. A palavra diabo quer dizer adversário, opositor. A palavra demônio era usada por Sócrates. Meu filho agora está estudando Sócrates e Platão. Eu estou achando o máximo. Eu entrou para a faculdade de filosofia, aí ele veio falar comigo de Platão. Botou uma camisa de Platão, tomando isso. Platão diz, é certo que os mortos, os vivos nascem dos mortos, e os mortos tornam a nascer. Aí, pai, isso é reencarnação? Eu falei, reencarnação. Aí Sócrates falava do espírito, se comunicava com ele, era o mentor dele, chamava-se Daimon. Daimon, em grego, quer dizer espírito. Então, o demônio, ele inventou o demônio para qualquer comunicação, para proibir as comunicações e colocar o terror por trás de tudo isso. A educação pelo terror, que Agostinho acabou com isso, né? Agostinho acabou com a educação pelo terror, começou a ensinar as pessoas o evangelho. Parou de dar as costas para o público para orar em latim, para falar a língua do povo e dizer que cada um dentro de nós tem um aprendiz. Aí ele comprou um livro de Agostinho, né? Qual foi o livro do nome de Agostinho que ele comprou? Cláudio. Tem que adorar um negócio desse. Então, quando o espírito evolui, ele pode ter deformações perispirituais e apresentar-se de forma grotesca, mas é uma pessoa. Eu tive um relato de uma palestra que eu fiz lá no CEOI, de uma companheira nossa que tem uma vidência assim extraordinária. Esse espírito, ela me contou, foi trazido para o ambiente, eles tinham deformações monstruosas, indescritíveis. E enquanto a palestra foi se desenvolvendo, os espíritos com recursos fluidoterápicos, aparelhos, começaram a fazer uma cirurgia nele. E ele foi voltando à forma humana, igual a Bela e a Fera. Aquilo é inspirado, gente. A fera é o perispírito involuído que quando recebeu o amor, voltou à forma humana. Tem espiritismo ali na Disney. Se você olhar bem... Olha, eu fiz uma palestra uma vez, Pinóquio é o processo evolutivo da humanidade. Da mentira para a verdade. Isso, da ilusão, muita coisa. Então, isso tudo estou falando em termos de estacionamento, né, do espírito, progresso e evolução. Estacionamento, se ele errou e não quer progredir. Progredir, se ele deixa de ser rebelde, torna-se aprendiz. E torna a sua herança natural de aquisição dócil para receber todos esses valores que Deus lhe tem. E evolução é do perispírito quando ele insiste no mal. Mas todos têm cura, porque Jesus, sabe o que ele disse? Nenhuma ovelha ficará perdida no meu rebanho. Jesus está dizendo assim, por mais que o perispírito evolua, por mais que o espírito seja rebelde, estacione e realize o mal, não será suficiente para cobrir a imortalidade de projeto de recuperação de todos eles. Porque quando eu for erguido na cruz, eu atrairei a todos para mim. Não existe tempo para Jesus, nem pressa. Mas todos se voltarão para Ele e todos terão plenitude de saúde, de amplitude de paz e evolução completa. Porque assim
para isso Deus nos criou, para a felicidade plena. Mas precisa da nossa parte. Faça a tua parte que os céus te ajudarão. É o caso do Evangelho, né? A pessoa diz, não, vou começar a ler o Evangelho do início, ser salteado. E pula a introdução, fica ali só, diz aquilo tudo, já está, a gente fica assim, peraí, é a doutrina, só que eles falando, se tirar o nome, né? E tem que ler essa parte para sentir. Sempre esse raciocínio, o ovoide, ele também é uma involução do perispírito. Eu estava me lembrando aqui enquanto o Moisés estava falando, quando eu era estudante de obsessão, a gente ia saindo de uma festa, tinha um mandali. Muito fedorento, muito cabelo. E eu já estava esperando o ônibus e ele começou a falar, o beta-caroteno. Eu falei, esse mendigo era audicionista. Mas ele estava num estado humano degradado. E aí tinha um rapaz conosco que se aventurou de conversar com um homem. Esse homem era um médico, ele falava russo, falava idiomas e estava na rua. Mas tudo só estava no momento da vida dele por algum motivo, ele foi parar na rua e você olhava para ele e ele era demônio, assustador. Mas na hora que ele falou beta-caroteno é o precursor da vitamina A, eu falei, gente, esse mendigo é nutricionista. E aí vamos conversar, e eu acho que é mais ou menos assim, né? Agora ele falava russo, ele era médico, tudo aquilo estava vivo. E são essas aberrações que nascem também, né? Com corpos completamente deformados, que é justamente para recuperar, né, digamos, devagarinho. O mata-borrão é uma coisa antiga, né? Que tirava o excesso de tinta, né? Então, o perispírito vem, traz toda a sua negatividade, transmite para o corpo. A gente não tem que se assustar com o corpo. Olha a inclusão dos especiais aí, na escola. São espíritos que estão retificando a sua saúde, deixando no corpo a negatividade acumulada do perispírito, para voltar para a verdadeira vida, livre daquela situação. Então não existe condenação, não existe prejuízo, limitação. Qual o objetivo dessa criança que está toda deformada, estar aqui no corpo, se ele não vai fazer nada? Mas a recuperação da sua saúde está em processo. Bendita a reencarnação, que nos acolhe a todos e de que todos somos responsáveis por essas condições que nós mesmos estabelecemos. E o ovoide realmente, ele é uma involução, pesadelos constantes de situações que o espírito não soube lidar, né? Falando um pouquinho também sobre essa condição do morador de rua, uma vez eu vi um senhor negro muito forte, dentes brancos, físico, e na rua ele era um marinheiro oficial na rua. Isso que aconteceu, meu irmão. A minha mãe desencarnou e eu não sei mais como viver com isso. Ele falou desencarnou, morreu, né? Minha mãe morreu, ela não existe mais. Então eu também não quero viver mais, nada para mim serve mais, nem a minha formação, nem a minha condição militar, nem a minha família, nada. Minha mãe morreu, não existe mais. Sim, mas meu irmão, a pessoa dorme aqui na rua? Durmo. Você sonha com a sua mãe? Sonha e ela manda eu voltar para casa, mas isso é coisa da minha cabeça. Não é, meu irmão. O espírito existe, ele é imortal. O espírito não morre. Obedeça a sua mãe, volte para casa. Só tem certeza disso? Tenho. É verdade, isso é verdade. Ele começou a chorar. Disse, hoje mesmo eu vou voltar para casa, vou acabar com essa bobeira. Então, a gente não tem noção do que uma informação dessa, que a gente concebe para nós como valiosa, é determinante para o equilíbrio social de uma pessoa que tem uma formação intelectual, mas está lá na rua.
Então, a necessidade de divulgar esses valores, essa precisão doutrinária, é muito grande, porque ela é a chave do entendimento de todo o equilíbrio social, da educação do espírito e de uma sociedade plena. A participação do espírita na sociedade está acima de qualquer sistema humano, porque ele é a chave de toda a conexão de equilíbrio e de saúde plena mental, além da formação intelectual, muito além. Sem o equilíbrio emocional e espiritual, nenhum intelectual vai prosseguir em equilíbrio. Você pode ter todos os títulos, ter todo o reconhecimento do mundo, toda a honra e toda a glória da sua formação intelectual. Se não tiver emoção e equilíbrio e harmonia do espírito, você não vai desfrutar de nada. Por isso Jesus disse: busca primeiro o reino dos céus, e tudo lhe será acrescentado. Respondi a sua pergunta? A próxima pergunta é: o que é arrebatamento? E depois tem uma outra pergunta que é: por que vim para essa filha? Eu imagino que seja perguntando a relação entre mãe e filho, né, as casualidades de estarmos nessa relação, nessa encarnação. Então, é o que é arrebatamento e em relação mãe e filho. Mais uma vez, o Antigo Testamento, né? Conta-se que Elias foi arrebatado do corpo. O médium que foi retirado do corpo e imediatamente desencarnou. Por conta disso, por essa atribuição particular dessa frase, né, tem pessoas criando condições de se livrar das intempéries do mundo. Então vamos parar de sofrer, porque a qualquer momento vai acontecer. Eu já vi em carros escrito assim: esse carro estará desgovernado. Mas a senhora acredita que Deus vai tirar do corpo e vai deixar um carro desgovernado para destruir tudo que tem pela frente. Quer dizer, Deus é um ser parcial, né? Injusto, que vai deixar uma condição de favorável para um determinado desvio do seu filho e vai deixar um carro para matar um monte de gente. Isso não é coerente, né? O Pai é Pai de todos, o Deus é um só, que toma conta de todos os seus filhos. E o desencarne é uma coisa natural, que vem com diversas fases, né? Primeiro vem aquela fase com dor, né? Com dor no joelho, com dor na costela. Depois vem as limitações, vem o enfraquecimento, o fluido vital vai acabando devagarinho, e a gente vai se preparando para voltar para o mundo espiritual. Não tem essa condição brusca, né? O Divaldo quis ser um mártir do cristianismo, né? Você soube disso? Ele pediu a Joana, disse: Joana, nessa encarnação eu quero ser um mártir do cristianismo, que eu morra em nome de Jesus de alguma maneira. Aí eu vou levar o seu pedido para o mundo superior. Aí já tem a resposta, Divaldo. A resposta é a seguinte: você vai ser um grande representante da divulgação do Evangelho de Jesus, mas você vai morrer todo dia um pouquinho. Você não vai morrer de uma vez. Todo dia você vai ensaiar. Toda vez que você for dormir, você está ensaiando para voltar para o mundo espiritual, né? Então acalmou ele. Assim conosco também, gente. Arrebatamento não existe. Seria uma derrogação da lei, né? Aliás, a palavra milagre, não existe milagres. A palavra milagre, na sua etimologia, quer dizer derrogação da lei. Jesus não fez milagres. Jesus fez ações naturais do seu conhecimento sublime, de causa e efeito do grande elaborador do planeta que ele é, que ele conhece todas as propriedades sem nunca ter estudado nada naquela encarnação. Mas ele alcançou a condição de espírito puro, passando por diversas etapas de progresso até chegar nessa condição, como todos nós. Há uma equanimidade, o que confere a justiça divina na criação. Somos todos iguais. Agora, por que eu vim para essa filha? Né? Por que eu, pai, vim para esse filho? Por que eu, mãe, vim para essa filha, ou vice-versa?
Jesus ensinou isso também, né? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim fazer o filho ficar contra o pai, a mãe ficar contra a filha, o genro ficar contra a nora, o irmão ficar contra o irmão. Mas, em verdade, vos digo, reconcilie-se o mais depressa possível enquanto estáis a caminho. Ou seja, eu colocarei o seu inimigo dentro da sua própria intimidade. Então, ainda bem que a gente tem a dose do esquecimento, né? Que a gente recebe, nem todas as pessoas que estão dentro do mesmo núcleo familiar pensam da mesma forma e se aceitam da mesma maneira. Eles têm um objetivo grande, é aquela pessoa que nos incomoda, mas que a gente não consegue ficar sem ela, porque a ama profundamente e ele é capaz de dar a vida por ela, mesmo ela nos irritando, incomodando, nos prejudicando de todas as formas, ou não aceitando as nossas diretrizes, mas tem o objetivo dela estar ali, é a reconciliação entre as pessoas, é a realização do desenvolvimento da potência da alma, que é o amor. Então vamos não precisar ter razão o tempo todo, vamos nos silenciar, vamos oferecer sim as nossas diretrizes no momento oportuno, vamos nos doar cada vez mais, renunciar, porque os Espíritos deram essa comunicação na nossa casa. Nós perguntamos a eles por que nem todas as pessoas da nossa família estão no centro conosco. E por que eles não nos ajudam a fazer com que essas pessoas vão para o centro conosco, estudar conosco. E eles disseram, nós estamos muito mais com os vossos familiares do que vocês possam imaginar. Nós abraçamos a todos, nós envolvemos a todos em amplexos grandiosos. E muitas das vezes nós despertamos consciências rebeldes que momentaneamente pensam em realizar esse movimento. Mas logo são encobertos pelas tendências, pelos interesses, pelo momento em que a pessoa tem de concepção de viver daquela forma. Então é melhor respeitar, aceitar e aguardar os desígnios do Pai, cumprindo o nosso dever, mas nunca nos acharmos culpados porque alguém fez uma escolha diferente da nossa, porque nós não somos responsáveis pela escolha do outro. Nós somos espíritos imortais, cada um de nós cria o seu caminho, cria o seu destino, e cada um é responsável pela própria escolha. Nós não somos responsáveis pela escolha do outro. E nós podemos contagiar bastante, mostrando a alegria da nossa escolha. E fazer como Francisco de Assis disse, use o Evangelho. Se for necessário, use as palavras. Qual o grande desafio do movimento espírita no terceiro milênio? Isso vai dar um seminário? Tem duas perguntas aqui. Como viver a vida à luz do Espiritismo? Qual o grande desafio do movimento espírita do terceiro milênio? A gente está convidando o Moisés para vir fazer um seminário dos desafios do espírita no momento atual, na sociedade. Então eu vou deixar essas duas perguntas aqui, para a gente responder. Vamos deixar para o seminário.